Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos tenham tido um dia abençoado. Hoje eu vim gravar, peço perdão se algumas vezes eu espirrar ou esboçar, porque eu estou com alergia, né? E o meu plano com o Senhor foi gravar o vídeo todos os dias, né? Até o canal pegar uma quantidade de inscritos que eu não precise mais ser todos os dias. Eu posso diminuir algumas vezes, eu posso fazer 3 vezes na semana, ou até mesmo de vez em quando todos os dias, mas não precisará mais ser direto. Mas até que o canal pegue a quantidade de inscritos que eu preciso, até que o canal pegue as horas que eu preciso de visualizações, e eu tenho gravado todos os dias. Mesmo com alergia, já é a segunda vez, é para o Senhor. E eu preciso firmar esse canal porque é algo que o Senhor colocou no meu coração. E quando é para o Senhor, a gente faz com amor, né? Eu quero deixar aqui para a gente conversar em Mateus, capítulo 2, versículo 13. Que diz assim: a fuga para o Egito, a matança dos inocentes. É somente o versículo 13 que diz assim, e tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em seus sonhos, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e demora lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. O que eu venho dizer nessa noite? O anjo do Senhor apareceu, né? E falou para José ir para o Egito. Ele deu as instruções para José ir para o Egito. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora lá até que eu diga. Fica lá até que eu diga, né? Porque Herodes há de procurar o menino para matar. Foi bem simples e direto o assunto. Foi, digamos que ele estava ali tranquilo, e aí o anjo do Senhor aparece e fala para ele, levanta, pega o menino e sua mãe e vai para o Egito se esconder e fica lá até que eu diga que você pode voltar. Aí antes que José pergunte por quê, ele já explica. Antes que José perguntasse. Porque Herodes vai procurar o menino para matar. O que eu entendo nessa passagem, nessa noite, o discernimento que o Senhor me deu, é que muitas das vezes a gente vai para o deserto não é porque seja perseguição, porque seja algo ruim, né? Porque é uma coisa ruim. Muitas das vezes a gente vai para o deserto porque o Senhor quer nos livrar de algo. Às vezes a gente no deserto, muitas das vezes a gente está protegido. Só que não tem esse negócio de vai para o deserto e fica no deserto para sempre. Aqui foi claro, fica lá até que eu diga. Você pode ir para o deserto, mas uma hora o Senhor vai falar contigo. Levanta-te e volta de onde você veio. Levanta-te e vai para outro lugar. Uma hora o Senhor vai mandar tu sair do deserto. E no lugar de deserto é um lugar que você pode buscar o Senhor, né? É um lugar calmo,
É lugar onde você tem batalhas muitas das vezes espirituais. Mas é um lugar no qual mais ainda você precisa do Senhor na tua vida. Porque só o nome já diz deserto. Você não tem praticamente nada. É um lugar que você precisa estar na direção do Senhor. Às vezes a gente vai para o deserto porque a gente se enfia. A gente vai para o deserto porque a gente está de rebeldia. A gente vai para o deserto porque está na desobediência, né? E tem também essa parte da qual eu quero falar muitas das vezes. A pessoa vai para o deserto porque o Senhor optou que a pessoa fosse para o deserto. Para quê? Ele fosse protegido, fosse poupado, fosse livrado, né? E muitas das vezes a gente não entende. A gente está no deserto, mas o Senhor está cuidando. Eu não estou dizendo que todo deserto é isso, mas muitas das vezes a gente vai para o deserto porque é com permissão do Senhor. A gente sabe que não cai uma folha se o Senhor não permitir. A gente sabe que tudo que vai acontecer na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, o Senhor é quem dá permissão. Então, se você foi para o deserto, se você vai para o deserto, se você já esteve no deserto, algum propósito tem. Ou é para que você aprenda algo lá, ou é para o Senhor palestrar com você naquele lugar, ou é para o seu crescimento espiritual, ou é para te proteger de algo ruim que pode estar por vir e lá no deserto você não vai ser atingido. Então, quando você estiver no deserto, você lembra que o Senhor é contigo. Quando você não estiver no deserto, não bota a culpa no Senhor. Ah, eu estou no deserto, Jesus não está vendo, não. Às vezes foi o Senhor que permitiu que você fosse para lá. Para que você viesse amadurecer espiritualmente, para que você viesse aprender algo espiritualmente. Eu passei algumas vezes pelo deserto e eu aprendi com isso. O deserto é um lugar muito complicado, muitas das vezes, e pior ainda quando você está sozinha. Quando você está sozinha é bem pior, quando você não tem ninguém para estar orando junto contigo. E tem gente que tem o privilégio de ter alguém para estar orando junto e não tá nem aí. Eu me vi em um deserto muito grande quando eu perdi a minha mãe. Aos 9 anos de idade, num dia 13 de janeiro, eu faço aniversário dia 19. E a minha mãe estava tendo muitos problemas de saúde. Ela estava com alguns problemas que ela estava tendo que tomar remédio com leite. E o banheiro da minha casa era do lado de fora. E ela foi no banheiro, não sei se tinha ido tomar banho. Já era tarde, não sei se estava passando mal. Sei que ela estava lá no banheiro. E daqui a pouco eu começo a gritar, a ouvir os gritos dela no banheiro. Ela falando, meu Deus, o que é isso? Me leva, me leva, me leva. A minha mãe ela já tinha aceitado Jesus. A minha mãe ela foi espírita. E pela minha tia ela foi para a Universal. Ela conseguiu ser liberta. Depois ela foi para a Igreja Batista, aqui de Magalhães Bastos, que na época a entrada era na Almeida de Souza. E um belo dia eu ouço, era aniversário da minha irmã. Minha irmã estava na casa do namorado e eu ouço minha mãe gritar no banheiro. Meu Deus, que isso? Me ajuda. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Mas assim, sabe esse silêncio que tá aqui? Esse silêncio. Silêncio da madrugada. Você ouviu uma pessoa em desespero gritando, pedindo por socorro.
E ela gritando, pedindo ajuda, me socorre, Jesus me leva, Jesus me leva. Eu não tô mais aguentando isso, Senhor me leva. E a minha prima da Bahia estava na minha casa nessa época. E aí a gente foi e falou, tem que chamar a Angélica lá na casa do namorado. Na época o nome dele era Genilson. Ele tinha um Chevette branco. Aí foi chamar minha irmã lá, que era aniversário dela. E parece que ela ia dormir lá. Fui chamar ela lá pra poder socorrer minha mãe, pra levar minha mãe no médico. E quando conseguiu que eles vieram, né? Aí colocaram minha mãe correndo no carro. Eu era criança, minha sobrinha era criança. Não demorou nem muito tempo. A gente dentro de casa, esperando a notícia da minha mãe, um desespero, uma coisa horrível. A gente tinha visto aquilo tudo. E daqui a pouco entra minha irmã pelo quintal, era um quintal grande. Esses dias até senti saudade daquele quintal. Eu sinto até hoje saudade de casa com quintal, porque eu fui criada numa casa com quintal. E aí minha irmã entra naquele quintal, gritando. Eu não esperava que minha mãe não fosse voltar naquele dia. Aí minha irmã grita no quintal, ela fala assim pra mim. Nem, que era o meu apelido quando eu era criança. A gente não tem mais mãe. Monique, você não tem mais vó. Gente, a partir dali o meu mundo desabou. A partir dali, a minha vida virou um inferno. A minha vida virou um inferno. Eu não entendia muito bem o que era não ter mais mãe. Porque a minha mãe era tudo que eu tinha na minha vida. Ela era por mim em todos os momentos. Ninguém podia encostar um dedo em mim. Se eu tivesse uma festinha para ir, ela estava sempre preparada. Ela comprava uma roupinha para eu ir, ela comprava um presente para eu levar. E aí, de repente, eu perdi tudo que eu tinha, que era ela. É uma dor que eu não desejo para ninguém. E ali começa aquela correria, né? Que tem que agir isso, tem que agir aquilo. E a gente, como criança, a gente não tá entendendo nada. Aí me mandaram para casa de uma vizinha amiga da minha mãe, a tia Leia. Eu e a minha sobrinha pra gente dormir lá. Aí a gente dormiu na sala, eu não dormi, minha sobrinha dormiu, eu fiquei a noite toda em claro, olhando para as paredes, chorando, querendo minha mãe de volta. E eu não ia ter mais a minha mãe de volta. E quando foi de manhã, naquela época o enterro era um pouco mais rápido. Só pegaram a gente lá na casa da tia Leia pra gente tomar banho e se arrumar pra ir pro enterro. E quando chegou lá no cemitério, as pessoas vinham me abraçar. Aí eles falavam, ela tá cheia de febre. Eu sentia um frio. E todo mundo que me abraçava dizia que eu tava cheia de febre. E parecia que minha ficha não caiu. Eu achava que aquela ali era só um pesadelo. Mas a minha vida tava virando um pesadelo. Aí teve um enterro. Eu fui beijar ela tava gelada.
Eu vivi a minha vida toda. Sentindo falta dela na minha vida. Quando eu tive meus filhos, eu queria que meus filhos estivessem mais por perto. Eu queria que ela tivesse conhecido meus filhos. Quando eu tive a minha primeira filha, que eu estudava à noite, as colegas diziam assim: por que você não deixa sua filha com a sua mãe? Aí eu dizia: eu não tenho mãe. Minha mãe faleceu. Tudo era motivo para lembrar que eu não tinha mãe. Eu vivi a minha vida toda não conseguia me esquecer de que eu não tinha mãe. Muita gente só apareceu na minha vida para me maltratar. A minha tia mesmo, no dia do enterro, falou: deixa eu levar minha sobrinha porque eu vou cuidar dela. Terminar de criá-la para minha irmã, mas a minha tia me maltratou muito. A minha tia fez o que minha mãe nunca fez, ela deu na minha cara. Ela me pegou pelos cabelos, das irmãs da igreja viram, eu não tinha feito nada. Ela chamou da varanda da irmã. Eu fui atender, ela já pegou no meu cabelo e foi dando só no meu rosto. Passei pelo abuso que passei com meu pai. Então, assim, a minha vida desmoronou. Papai do céu levou a minha protetora. Aquela que podia impedir de que qualquer pessoa encostasse em mim. A minha vida virou um inferno. Por isso que eu falo, quem tem sua mãezinha viva, cuida dela. Cuida. Diz que ama, abraça. Não larga sua mãezinha por ninguém, nem por nada. Porque mãe a gente só tem uma. Depois que tá lá no caixão, não adianta falar que ama, porque ela não vai estar escutando. E passando por algumas coisas que eu não vou citar agora, e pode ser em um outro vídeo. Eu coloquei na minha cabeça que Dia das Mães não existia pra mim. Todo Dia das Mães eu passava no meu quarto quieta. Não tinha comemoração, até fazia um almoço, meu ex-marido fazia almoço pra mim. Faziam de tudo pra me agradar, me dava presente, mas eu não gostava do Dia das Mães. Eu não gostava. Eu não tinha minha mãe. E aí, quando eu cheguei, acho que 32 ou 34 anos, creio que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Você não tem mãe, mas você é mãe. Seus filhos estão aí, precisam de você. Eu não tinha o direito de, porque eu não tenho mãe, eu estragar o Dia das Mães dos meus filhos. Eu ia no colégio e tudo, mas dentro de casa eu queria me isolar, eu não queria saber de nada. Até que o Espírito Santo de Deus falou comigo que eu tinha que ser mãe, eu era mãe. E que no Dia das Mães eu tinha que pegar e mudar esse quadro. Eu não podia colocar no meu coração de que eu não tinha mãe e que eu não era mãe. Eu não tinha mãe, mas eu era mãe, eu tenho meus filhos, eu tinha que estar para eles. Olha quanto tempo demorou. 30 e poucos anos. 32 e 34, não me recordo muito bem.
E ali, naquele dia, quando o Senhor falou comigo, eu passei a mudar, eu passei a passar a almoçar com eles. Hoje em dia eu ganho presente, eu fico feliz. Se eu não ganhar presente, eu também estou feliz porque o Senhor me deu eles. Eu só falo assim, o meu presente maior é o comportamento de vocês, é vocês serem o que eu ensinei, serem pessoas honestas, serem homens valorosos, homens que são íntegros, homens que não fazem maldade para ninguém. As meninas também. O maior presente é ter vocês na minha vida e ter vocês bem. Ter vocês honestos, ter vocês homens e mulheres de Deus. Então, na minha vida foi assim. Quando eu perdi minha mãe, o meu mundo acabou. Até eu entender que um dia eu virei mãe e o meu mundo não tinha acabado. Na verdade, quando eu perdi minha mãe, eu perdi uma parte do chão. E o Senhor me devolveu essa parte do chão quando eu me tornei mãe. Eu sinto saudade. Eu consigo imaginar o cheiro dela, eu consigo imaginar quando eu deitava no colo dela. Eu consigo lembrar das coisas que ela conversava comigo, que ela falava comigo. Eu consigo lembrar de muita coisa quando eu era criança. Eu consigo lembrar dela me batendo, dela me chamando quando eu fugia. Eu já sabia que eu ia apanhar. Ela só gritava, e eu tinha que ir correndo, porque eu já sabia que tinha uma vara de goiabeira esperando, um cinto, alguma coisa, porque eu tinha fugido, indo para o outro lado do quintal. Então é o que eu falo para vocês. Dê valor às suas mães, seus pais. A palavra do Senhor diz pra gente honrar pai e mãe para que nossos dias se prolonguem na terra. Gente, eu não tive tempo de chegar na adolescência e dar aborrecimento para minha mãe, não tive tempo. Graças a Deus, porque de uma certa forma eu ia me arrepender muito se eu tivesse dado aborrecimento para ela. E hoje, como eu disse aqui, que eu li sobre o vale, que muitas das vezes o Senhor nos leva para o vale para nos ensinar. O Senhor me ensinou o que com isso? A dar valor, a procurar fazer o que você pode e o que você não pode, a ensinar as pessoas a dar valor para suas mães, para seus pais, a pelo menos aconselhar e mostrar e tentar dizer que você tem que fazer enquanto eles estão vivos, porque quando perde é um pedaço que não volta mais. Só fica lembranças. Então que vocês fiquem com isso nessa noite. Me perdoe porque falar dela, sentir saudade, é uma coisa assim que mexe bastante comigo. Hoje eu tenho algumas senhoras que eu adoto como mãe, sabe? Mas me falta minha mãezinha, aquela que me educou, aquela que me criou, aquela que fez por mim o que ela podia e o que ela não podia. Aquela que quando alguém tocasse em mim, ela ia com unhas e dentes me defender. Então que vocês possam guardar isso nessa noite. Honra teu pai e tua mãe. Cuida deles. Eles passaram a vida toda cuidando da gente. Vamos cuidar enquanto dá. Se o outro irmão não faz, deixa o outro irmão pra lá. Cuida você. Eu queria ter minha mãe viva, assim, para estar cuidando dela, para estar ajudando ela no que pudesse, para ver os meus filhos chegando e dando benção à avó. Eu queria ter tido essa oportunidade, mas não foi da vontade do Senhor. E o que prevalece é a vontade do Senhor.
Então, que vocês possam guardar isso no coração de vocês. E que não fique magoado quando você for por Egito, pro deserto, perdão. Quando você for pro deserto, muitas das vezes o Senhor, Ele quer trabalhar na tua vida, Ele quer fazer algo diferente. Tem deserto que a pessoa se enfia, tem deserto que o Senhor permite que você vá para te proteger de algo. Não tem aquele louvor, foi livramento, foi eu te guardando. É desse jeito. Às vezes o Senhor, para te livrar, Ele permite que você vá para o deserto. Que todos tenham uma boa noite, com a paz do Senhor Jesus Cristo, um ótimo sábado. Fiquem na paz. Amém. Me perdoe. Fiquem com Jesus.